Espiritualidade e as medicinas da floresta, os expansores de consciência. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o que eu vou trazer aqui tem relação com a minha experiência, não é uma verdade universal. Pode ser que tenha algumas coisas que eu vou falar que vai ressoar com essa energia, outras pode ser que não. Então, esteja assim bem aberto, bem aberta para receber e filtrar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, e também de aprender através da minha experiência, mas não tomar isso como a sua verdade, porque a minha experiência é a minha verdade, né? Ou talvez seja a minha ilusão também, né? Bom, o que eu penso, né, sobre a espiritualidade e o uso de substâncias, de ferramentas, de plantas de poder que vão auxiliar ao avanço da espiritualidade. Senta que lá vem história. Eu vou dizer assim, sobre a minha primeira experiência com alguma substância, assim, foi com a ayahuasca, uma planta de poder, sagrada medicina. E antes disso, até para contextualizar, eu sempre fui uma pessoa totalmente careta, não, nunca usei nada assim de substância ilícita. Para dizer que eu nunca usei nada, quando eu era adolescente, eu experimentei a maconha, nesse contexto, assim, como maconha mesmo, porque era como eu conhecia. Hoje em dia eu vejo, assim, que muitas pessoas do mundo espiritual consagram ela como Santa Maria. Então, trazendo aqui como era mesmo, de fato, na época para mim era maconha. Não, nem sabia que existiam essas substâncias. Desde sempre fui alérgica a álcool, então se eu tive alguma vontade de fazer o que as pessoas faziam, né? Essa foi uma tentativa frustrada, graças a Deus, porque não consegui assim experienciar nada assim de que legal, né? Como as pessoas geralmente experienciam. Mas enfim, só para contextualizar, assim, então que eu não conhecia nada desse universo de usar nem às vezes algo assim que alterasse o estado da minha consciência. Então, sempre fui muito careta e sempre estive muito presente nesta consciência aqui. Aí a minha primeira experiência foi com a ayahuasca, foi um divisor de águas. Eu já estava no caminho da espiritualidade, já tocava muitos assuntos dentro da espiritualidade que eu nunca nem tinha ouvido falar, assim, sabe? Muito interessante. E assim, com várias coisas que a gente nunca ouviu falar, na verdade, né? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar de chakras, eu nunca tinha ouvido falar sobre várias coisas, do yoga mesmo, às vezes achava que yoga era ginástica, né, como as pessoas ainda acham e tudo mais. Então eu era esse ser que tinha um nível de consciência, um patamar de consciência e que já estava se abrindo através do próprio conhecimento em si, sobre saber que existiam outros caminhos e tudo mais. É, E aí, nesse caminho, fui entendendo sobre yoga, fui conhecendo sobre meditação, fui conhecendo várias coisas. E já seguia e aplicava várias coisas. Mas mesmo assim, eu posso dizer que eu tinha um teto da onde eu conseguia alcançar. Depois que eu consagrei a ayahuasca, um mundo e um chão e um céu se abriu, assim. Foi muito profundo, foi muito poderoso e foi algo assim que a princípio foi assustador, porque eu nem sabia o que esperar, eu não tinha ido pesquisar, eu não sabia exatamente o que era, eu fui assim total na confiança de uma pessoa que me convidou. E, enfim, recebi muitos presentes e isso fez eu mudar minha percepção da realidade. Então, aquele teto que eu tinha, com todo o conhecimento que eu já tinha, ele se expandiu, ele se abriu. E aí, depois que isso se abriu, como Einstein diz, né, uma consciência que abre para uma nova realidade, ela não retorna ao seu tamanho original. Então, foi isso que aconteceu. Eu abri, expandi. Eu não sei se a primeira vez de todas as pessoas é assim, com a ayahuasca ou com alguma outra medicina, mas como a minha medicina iniciática foi a ayahuasca, eu posso dizer isso sobre ela, e foi assim, eu acredito que talvez a mais
profunda, porque ela realmente parece que foi abrindo, entrando, abrindo sinapses neurais, assim, foi abrindo caminhos que até então eles nunca não tinham sido desbravados. Às vezes eu nem sabia que dava para ir mais além, né? Então, eu tive essa expansão e até uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim para mim: Mas por que que vocês que tomam ayahuasca, vocês são tão diferentes? E aí eu fiquei pensando, né? Porque como eu convivo com pessoas do meio, acabei, eu acho que talvez até acostumando, né? Não achando assim que a gente é diferente. Mas aí com a fala dela, eu comecei a refletir um pouco sobre isso e pensar que há uma diferença. Há uma diferença porque eu acredito que a gente, com a medicina, a gente tem um privilégio, assim, e um presente, assim, realmente eu acredito que é um merecimento muito grande acessar algo que, mesmo com várias outras práticas, às vezes é desafiador de acessar, né? É para todos? De maneira nenhuma esse vídeo também é um vídeo assim que incentiva a pessoa a usar algo para alcançar algo em relação a algum anseio espiritual. Deixando isso bem claro também, né? Até porque, então, voltando na palavra, é para todos? Não, não é para todos. A gente sabe que ela não é para todos, tem pessoas que não podem fazer uso, então, quando fizer uso, é importante que seja num centro, assim, num espaço de confiança, com uma boa indicação, que haja realmente uma anamnese séria, porque ela pode não ser boa para quem não pode, né? Então, fica aí, né, um parêntese sobre isso e reforçando que eu não estou incentivando ninguém a fazer uso de nenhuma substância, eu estou aqui apenas compartilhando a minha experiência e querendo acrescentar, né, de forma positiva para quem de repente já faz uso ou o que as pessoas pensam sobre isso. Eu sei que tem muitas linhagens espirituais que negam o uso de qualquer ferramenta externa para você alcançar aquilo que está dentro, e eu acho isso muito válido, porque tudo está dentro. A gente não precisa de nada de fora. Isso eu acredito que é uma verdade absoluta. Só que, por exemplo, no meu caso, eu percebo que se eu não tivesse me aberto para essa possibilidade, talvez eu não teria alcançado tudo que eu alcancei a partir deste momento. Então, eu sinto que foi um potencializador da minha jornada espiritual como ser e consciência. E, e espiritual aqui também trazendo, como também já trago nos outros vídeos, para mim, espiritualidade é algo assim que eu ainda estou assim tateando, entendendo o que de fato é espiritualidade. E na minha percepção, a espiritualidade tem uma relação muito profunda com a purificação do nosso ser, onde nós alcançamos um coração puro, como o de Jesus Cristo, e uma mente iluminada, como o de Buda, e vice-versa, né? Porque eu acredito que ambos tinham coração puro e mente iluminada. E para isso a gente passa por um processo de purificação muito intensa. E o que eu sinto também com as plantas de poder, com as medicinas da floresta, que elas são ferramentas de cura e de muita cura. E curas que estão ali engafetadas no nosso inconsciente, às vezes acessos a outras realidades, a outras vidas, a outros tempos, eu diria, né? Nem vidas, mas sim vidas, mas há outros tempos. Eu acredito assim que o tempo ele é radial, ele não é um tempo linear que a gente conhece como passado, presente e futuro. Então, dentro da radialização do tempo, nós estamos existindo agora, em todos os momentos, estão existindo agora. O meu eu criança, meu eu do futuro, meu eu de outra dimensão, de outra vida, então, está existindo agora. E aí, a partir deste agora, eu consigo realmente trazer uma purificação e uma cura desses fractais que estão, às vezes, presos em algum corpo de dor, em algum sofrimento.
Através, então, das medicinas, eu consegui acessar essas camadas do inconsciente, essas camadas multidimensionais, para então, trazer uma purificação mais profunda. Eu penso que a purificação dentro do caminho espiritual tem relação então com nos tornar puro e cristalino. A gente não consegue assim ver através de um vidro sujo. A gente precisa limpar para então realmente ver a realidade como ela é, receber os raios do sol, sabe, como uma janela. E aí, nesse caminho da espiritualidade, eu sinto que então parte da caminhada é trazer a purificação. E aí, às vezes a gente está lá fazendo práticas de meditação, práticas de yoga, tem outras práticas também, mas eu falo dessas duas porque são as que eu mais pratico. E aí, abrindo um parênteses aqui para dizer que também uma prática não diz que você não precisa da outra, porque aí algo que eu percebi dentro deste caminho com as plantas, que há às vezes até uma tendência das pessoas a caírem assim num certo vício, porque como a planta ela acaba sendo um facilitador, né, para a gente chegar naquele caminho, seja da expansão da consciência, seja para a purificação de algo que estava ali meio, né, mal digerido, uma emoção, não exige que a gente faça um esforço para que, né, isso que aconteça. Diferente de se eu não estou usando nada e eu estou aqui praticando diariamente algo. Então, na minha percepção, e reforçando, eu sempre falo na minha percepção para lembrar que é a minha percepção mesmo. Eu sinto que os dois caminhos eles precisam andar juntos para quem opta por fazer uso das substâncias como ferramentas, né? Por quê? Porque usar elas assim, sempre que você precisa, acha que precisa tomar, e hoje em dia tá muito assim, caiu assim, meio que, entre aspas, na moda. Até eu gostaria de ter cuidado com algumas palavras assim, mas é como está me chegando agora. E aí, vendo assim, muitas pessoas fazendo recorrentemente rituais, e toma, e faz rapé, enfim, aí sai de um ritual, vai para outro, sai de uma medicina, vai para outra. Só que eu percebo, assim, que grande parte do trabalho, ele precisa ser feito, assim, lição de casa, né? A gente vai lá, recebe a instrução, a planta, faz uma purificação, ela mostra, assim, o que que a gente precisa mudar no nosso comportamento, etc. E aí a gente precisa voltar, né, para nossa realidade. E aí, quando a gente... A realidade que eu digo, assim, a vida comum, né? O dia a dia, trabalho, relações e tudo mais. E o que que dá força de sustentação para isso? Na minha percepção, são as práticas, por exemplo, de yoga e de meditação, mas podem ser outras que você faça, algo que te traga assim força, foco, disciplina, atenção, concentração, coisas assim que vão auxiliar isso. Porque aí quando você vai fazer novamente o seu trabalho espiritual ali em um ritual, você vai receber, na verdade, mais benefícios, vai ser muito mais incrível, né, o trabalho para você, porque fora de lá você já está fazendo um trabalho de autoconsciência, de purificação. Eu mesma em práticas de yoga e de meditação tenho uns processos tão intensos como se eu tivesse consagrado a alguma medicina. Então, às vezes, numa postura de yoga, de ter algum tipo de liberação emocional, de várias formas, assim, que podem acontecer. E para cada pessoa pode ser de uma forma diferente. Então, trazer esse parênteses, assim, que uma prática não diz que você não precisa fazer a outra. Eu acho que se a pessoa está seguindo um caminho, né, de uso de substâncias, ela precisa ter esse outro apoio. Fazer uma prática de meditação todos os dias, uma prática de aterramento, é, porque elas também mexem com várias coisas que a gente muitas vezes até desconhece. Então é importante assim, a gente ter esse cuidado. Cuidado com a alimentação, cuidado com ambientes que você frequenta. Tipo, você fazer uma consagração, se você é uma pessoa muito sensível, como eles falam ali, 3 dias antes, 3 dias depois, você ter dieta, não
não ter relação sexual, não, assim, sabe, ter alguns contatos, porque eu percebo que quando a pessoa é muito sensível, às vezes ela vai captando coisas, fica com o campo tão aberto, assim, que ela vai captando, e aí daqui a pouco, em vez de ela estar bem, ela tá mal, sabe? Então, tem vários cuidados que eu percebo que são necessários, assim, nesse caminho para quem quer fazer uso, assim, das plantas de poder, né? Então, voltando, né? Respirando um pouquinho, eu sinto que então é muito importante fazer uso das duas ferramentas, sim. Se você segue só o caminho do yoga, se você segue não só, né, é um super caminho, né, e você já medita e tudo mais, eu acredito que depende do chamado, né? Se realmente esse é um chamado para você ou não, porque aí que às vezes vai abrir. Eu, por exemplo, nessa minha primeira cerimônia que eu fiz, abri um trabalho interno, uma questão assim que estava soterrada a sete chaves, porque a nossa mente ela tem um poder de engavetar um trauma. Por quê? Toda vez que a gente lembra desse trauma, é como se ele trouxesse à tona a dor. Então, para que a gente não sofra e não sinta essa dor, a nossa mente ela engaveta. E aí, o que aconteceu comigo foi que com a ayahuasca, essa gaveta abriu. E aí veio à tona todo um processo, e aí depois disso eu fiquei alguns anos em trabalho, não vou falar um ano, não, foram alguns anos em trabalho, fazendo outros tipos de cura, precisando de auxílio de outros curandeiros, outras curandeiras, de outras ferramentas para me auxiliar a então liberar e curar. Então eu vejo no meu caminho que foi positivo, mas veja que antes disso eu já tinha uma estruturação, eu já tinha práticas, eu já tinha uma estrutura, né? Eu já era terapeuta, então acho que isso também é, me auxiliou muito a ter autoconhecimento, porque eu sou terapeuta para auxiliar os outros, mas como um xamã uma vez me disse, cego não guia cego, então eu já tinha capacidade de me autoconduzir em vários trabalhos internos. Então, às vezes, se você não conhece nada disso, às vezes é legal, assim, sabe? Se preparar. Ahn, eu ia falar sobre a espiritualidade e o que eu penso, né, sobre isso, e na verdade eu tô dando várias dicas, né, para quem nunca fez, para quem fez, para como que é, né? Bom, mas vamos no fluxo. Então, eu acredito que pode ser bom e pode não ser bom. Depende de como que você usa a ferramenta, a planta, de se você vai usar ela como muleta, se vai se tornar um vício para você não trazer as suas práticas, porque, por exemplo, neste caso de abrir uma gaveta dessas, às vezes é preciso ir se preparando, né? Para ir abrir. E às vezes, se você não vai usar nenhuma substância, pode ser que você demore muito tempo para abrir. Mas às vezes, se você mantém ali fixo, assim, numa prática espiritual, sem uso de nada, possivelmente essa gaveta se abra. Ou então você tem algum atalho, assim, sabe? Porque a prática espiritual sem uso de nada, eu percebo que ela vai nos fortalecendo, que aí a hora que as gavetas se abrem, você já está firme na sua fortaleza. Então não há necessidade de entrar, às vezes, em um buraco que às vezes nem precisava ter entrado, né? Então, veja, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser bom, pode não ser bom, tudo depende, tudo é muito relativo. Eu acredito que para mim foi como tinha que ser. E aceito e trabalhei muitas coisas em relação a isso, aprendi muito sobre isso. Então, como vai ser para cada pessoa é muito relativo. Eu conheço pessoas que fizeram consagrações de diversas medicinas, diversas medicinas, não uma pessoa que fez diversas, mas, por exemplo, uma que fez ayahuasca, uma que fez, de repente, uma outra, e aí essas pessoas, elas não voltaram bem, elas não ficaram bem com tudo que veio à tona, porque o que a pessoa faz com aquilo depois que, né,
que vem toda à tona, e aí tem muitas pessoas que às vezes já estão abrindo trabalhos assim para servir as medicinas sem ter uma grande experiência, então às vezes vai abrindo campos e camadas e a pessoa realmente que está acessando ali não está totalmente guardada, às vezes tem muitas influências de outras energias. Então, tudo isso também eu percebo que pode ser muito relativo e a gente precisa ter muito critério na hora de fazer as escolhas. Hum. E, bem, lembrando que eu tô falando aqui como se eu estivesse falando com um amigo, com uma amiga, né? E eu acredito que você aí é um amigo, uma amiga que está me ouvindo e que eu não estou fazendo as edições para que seja assim realmente uma coisa orgânica para a gente poder seguir aqui no fluxo conversando e você tendo teu tempo também, né, para ver esse vídeo. De preferência que você não acelere o vídeo, né? Até para você poder pegar realmente a energia como ela está fluindo. Mas também eu acho que cada um faz suas escolhas, né? Como sentir também, não se sinta culpado ou culpada se você assim faz, né? Acelera o vídeo. Até porque às vezes eu falo muito rápido, às vezes eu tenho umas pausas, às vezes eu falo mais devagar, então às vezes, né? Você tá precisando de uma energia mais rápida também, né? É... E é engraçado, porque desde que eu retomei aqui a fazer os vídeos, eu tô percebendo um certo desafio de dizer é isso ou aquilo. Até porque eu vejo que quem está do outro lado, né, trazendo quer dizer, do lado de cá, né, que eu digo, a pessoa que está, né, que faz um canal ou que tem uma conta no Instagram, alguma coisa assim, a pessoa ela tá veiculando algum tipo de informação. Isso é uma forma de nutrição que está criando consciência. E às vezes a pessoa toma aquilo como verdade, aquilo é a verdade. E eu tô tendo, eu acredito que um certo cuidado para que a pessoa não tome o que eu tô falando como uma verdade absoluta e saia do meu vídeo achando que aquilo é a verdade porque a Olivia falou, sabe? Então eu tô tendo esse cuidado também na fala. E aí eu tô tentando assim buscar um equilíbrio na fala para conseguir seguir um caminho que não seja nem tanto aqui nem tanto ali, que seja um caminho assim mais não diria nem equilibrado, mas um caminho que seja mais, talvez autorreflexivo, para que você mesmo possa refletir sobre tudo que está chegando aí e não que você não faça isso também, olha que interessante, mas às vezes você está num estado de vulnerabilidade, ou você estava, nossa, pronto para fazer um ritual, e aí agora você ouviu o que você precisava, sabe? Não, não quero nada disso, assim, porque às vezes você está também vulnerável, e aí a verdade entra, assim, sabe? De um jeito assim muito marcante. Então, tô tomando esse cuidado. Se você tá vulnerável, em qualquer situação que você está vulnerável, que você se sente fragilizado, fragilizada emocionalmente, mentalmente, toma cuidado com tudo que você ouve. Porque uma mente vulnerável, ela acaba estando muito suscetível a abraçar ideias alheias. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que quanto mais vulnerável e frágil a gente está, a gente precisa voltar mais para dentro. Então, por exemplo, se você está vulnerável e frágil, às vezes é bom tomar cuidado, assim, para ir fazer uma cerimônia e abrir o teu campo e ali receber as verdades que estão sendo cantadas, principalmente se não for com indígena raiz mesmo, né? Alguma coisa assim. Pode ser pode ser perigoso. Eu diria que pode ser perigoso, porque ali podem ser plantadas certas ideias e informações com um campo de consciência mais expandido e tudo mais. Ai, que mais sobre espiritualidade e uso? Então, assim, resumindo, eu acredito que ajuda, que me ajudou, que foi bom mesmo, assim, sabe? Tanto que eu já consagrei várias medicinas. Se você quiser saber mais sobre quais medicinas, se você quiser saber, não todas que eu já consagrei, as que, assim, o Deus, o Grande Espírito enviou para que estivesse no meu caminho.
E eu sei que algumas pessoas chegaram no meu canal também através de uns vídeos que eu postei no passado aí sobre uma medicina específica dos ninhos santos. Eh, então eu sinto que tanto os ninhos santos como a ayahuasca, como outras medicinas me auxiliaram demais, e se eu estou onde eu estou hoje foi porque eu tive ajuda. Só que eu tô fazendo assim um uso assim muito restrito porque eu comecei a perceber a necessidade de eu buscar alcançar também sozinha, tá? Eu acho que depois que abriu essa gavetona aí, eu entrei em vários processos porque eu estava buscando sanar esta dor. Eu estava buscando sanar o sofrimento. E aí parece que eu tinha que ir tirando, abrindo outras gavetas, outras gavetas, outras gavetas. E aí fui sanando outras dores também profundas da minha alma que sofria, que eu nem sabia que sofria. E aí teve uma época assim que foi bem frenético mesmo, foi bem intenso assim, eu consagrava bastante até, não vou falar todo final de semana, nunca isso aconteceu, mas consagrei com uma certa frequência. Hoje eu tenho consagrado mais no Daime também, para quem quiser saber, né, como que eu sigo meus caminhos aqui, num centro de muito respeito, que lá eles também são praticantes de yoga, então eles lá, eles trilham, sabe? Essas duas vertentes. E aí, por exemplo, quando eu chego no trabalho do Daime, eu já vejo assim que tá um exército, assim, um batalhão muito bem formado, porque são pessoas que praticam yoga e meditação todos os dias. Todos os dias, e não é uma vez, são 2 vezes por dia que a galera ali pratica, além da alimentação e, enfim, de várias condutas que fazem parte da espiritualidade. Pessoa que quer seguir a espiritualidade verdadeira, ela precisa, como Jesus trouxe para os discípulos, quem não renunciar a tudo não poderá ser meu discípulo. Não digo que você precisa renunciar a tudo, mas o caminho da espiritualidade, ele exige muitas renúncias do mundo ordinário para esse mundo brilhante que é o reino dos céus. Então, é, eu tenho consagrado nesse espaço e pontualmente também, não é sempre. E faço alguns estudos também, ainda com os ninhos santos, inclusive alguns estudos de microdosagem, que tem sido bem interessante, me ajudado bastante. E a gente precisa observar assim várias coisas também em vários estudos, né? Porque conforme alteração hormonal, principalmente na mulher, se você é uma mulher, se você tem uma companheira, enfim, se você tem uma irmã, alguém que você conhece que é mulher, quando a gente tem as oscilações no ciclo, com a idade, as coisas vão mudando bastante. Então, tem muitos parâmetros para serem observados também no uso assim de outras ferramentas que podem alterar, assim, né? Mas nesse sentido das microdosagens, eu tenho sentido assim que tem me ajudado bastante a ter mais estabilidade durante as alterações e flutuações hormonais durante o ciclo. E bem, acho que por enquanto é isso, então. Eu acho que eu falaria horas e horas. Seria mais legal assim se de repente tivesse pergunta e resposta, né? Porque às vezes eu tô falando alguma coisa que te gera uma dúvida e você já pergunta, eu já respondo. Mas se por acaso você teve dúvidas durante o vídeo ou os vídeos, anota as dúvidas e pode comentar aqui que eu posso fazer um outro vídeo buscando responder, dependendo da complexidade. E até é legal as dúvidas, porque elas trazem ideias, que nem essa pessoa que me perguntou por que vocês tomam, né? A ayahuasca, vocês são diferentes. E aí, o que der também eu já respondo ali nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu estou procurando, né, me organizar para conseguir responder todas as pessoas. E que mais? E aí, se esse conteúdo fez sentido para você, lembrar de você compartilhar essa mensagem. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você quiser pedir algum tema que eu possa trazer e contribuir na sua jornada, também comenta aqui e no mais comenta o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você ou não, e dá um joinha, curte aí o vídeo, tá bom? Então, gratidão pela escuta. Arro.